Zelda é meu jogo favorito. Acho que um dos motivos é porque ele foi lançado no mesmo ano em que eu nasci, o ano do cometa, ano só de acontecimentos importantíssimos para a humanidade. E eu gosto muito do Ocarina do Tempo, mas o que eu mais joguei de Zelda foi A Link to the Past, que é um jogo que foi lançado em 91, mas eu zerei dia desses. É um jogo de desbravar o mundo, tem vários territórios, tem inclusive o mundo invertido, o mundo das sombras, que é quando o jogo fica difícil. Eu fiquei louca de ter que ficar indo e voltando de mundo pra pegar item, pra conseguir avançar na história, me perdi várias vezes. O objetivo é aquele clichê de todas as histórias épicas. Adivinha? Salvar a princesa Zelda. Não, o herói não chama Zelda, apesar desse ser o nome do jogo. A trama ela é meio boba, na real. E o enredo básico é o seguinte: tem um ladrão, que é o Ganon, que quer roubar a Triforce. É um artefato que tem o poder de realizar todos os desejos de quem a possui. Olha o perigo disso. E aí, qual é o desejo do Ganon? Ele tá preso nesse mundo das sombras, que é onde o artefato foi escondido. E ele tá lá tentando abrir um portal entre os mundos. Ele quer libertar, ele quer abrir a fronteira. Olha só, né? O vilão quer abrir a fronteira e o herói é que tem que impedir que esse mundo cheio de criaturas estranhas, esse mundo estrangeiro, entre em contato com Hyrule. Tem outra história por trás desse jogo, mas ela acontece na vida real. Shigeru Miyamoto é um artista dos videogames, ele tá por trás dos jogos mais populares do mundo. Ele criou Zelda, criou Super Mario, jogos que marcaram a minha geração, talvez você faça parte dela também. Essa geração que cresceu com o controle na mão, que aprendeu que morrer não era exatamente o fim do mundo, né? Sempre dava pra conseguir mais vidas. O Miyamoto, ele é de outra geração, ele foi criança na década de 50. Ele cresceu numa área rural, no interior do Japão, uma cidadezinha chamada Sonobe. Ele não tinha TV. Os poucos brinquedos que ele tinha, ele próprio fazia, com madeira e barbante. Ele não tinha uma tela como entretenimento, como eu tinha quando era criança. Como as crianças de hoje têm e carregam de um lado para o outro. Não, o pequeno Shigeru, ele era um explorador. Ele passava o dia inteiro se aventurando nas redondezas. E onde ele morava tinha montanha, riacho, muita árvore. Então ele passava o dia na natureza, conhecendo a região, correndo de cachorro bravo. E aí teve um dia que ele descobriu uma caverna muito funda, muito escura. E aí ele resolveu voltar um outro dia, levando uma lanterna para descobrir o que tinha ali dentro. E detalhe que a lanterna é o primeiro item que a gente pega em A Link to the Past, antes mesmo da espada. Então ele entra nessa caverna e lá ele tem uma sensação mágica que marcou muito ele. Tanto que depois de adulto, ele, criando jogos, ele tenta transmitir essa sensação que ele teve quando era criança, esse maravilhamento. Tem uma entrevista de 89 em que o Miyamoto falou o seguinte: eu queria criar o mundo de um jogo que transmitisse o mesmo sentimento de quando você vai explorar uma cidade nova pela primeira vez. Eu pensei, o quão divertido seria se eu pudesse fazer o jogador se identificar com o personagem principal do jogo e ficar completamente perdido e imerso dentro daquele mundo. Então esse herói que sai sozinho pelo mundo, colecionando itens, no fundo é o pequeno Shigeru. Mas pode ser você também. A primeira coisa que você faz quando você liga o jogo é dar um nome pro herói. Isso era meio até inovador na época.
E com isso Miyamoto queria criar essa identificação do jogador com o personagem. Você é o herói. Por isso que deram o nome oficial de Link pro personagem, porque Link é o elo entre o jogador e a história. E também porque ele se conecta com esse pequeno desbravador que existe em cada um de nós, mesmo aqueles que não tiveram essa experiência de infância, de desbravar a natureza, tipo eu. Mas tem aí um desejo que atravessa gerações. Heróis saindo pelo mundo em aventura são histórias que já são contadas há muito tempo. Mas eu te conto mais sobre isso depois do nosso intervalo comercial. O que acha de te fazer companhia? Conversar com você? Tem outras formas de nos aproximarmos mesmo em tempos de isolamento. E os livros permitem isso. Bobagens Imperdíveis para Atravessar o Isolamento é o nome do meu novo livro em formato digital. É uma coletânea com as minhas reflexões, ideias e histórias sobre solidão, sobre ciência, sobre o poder da imaginação. Tem textos sobre viagens espaciais, astrologia, sonhos, baleias, até sobre ácaros. Se você gosta desse podcast, essa leitura foi feita para você. Leitura é antídoto contra a solidão. O e-book está disponível na Amazon. O link para você saber mais e comprar o seu está na descrição do episódio. Esse é o momento que a gente vai ter que voltar no tempo, visitar outro mundo, voltar para a Idade Média. E vamos combinar que toda vez que eu falar de Idade Média aqui, eu vou estar falando especificamente da Idade Média Europeia, tá? Porque a Idade Média aconteceu no mundo inteiro, em cada lugar estava acontecendo uma coisa diferente, né? Não dá para generalizar tanto. No Japão até teve uma era meio parecida com a dos cavaleiros, com o feudalismo, mas é outra história. Então, nessa Idade Média Europeia, uma ideia muito forte era a do amor romântico. E hoje, em tempos de amor líquido, até gasosos, esses que já evaporam, né, antes de virar qualquer coisa, nessa época que a gente tá, o amor romântico já é visto como uma coisa ultrapassada. Uma ideia que já foi muito questionada, muito problematizada. E o que envolve a ideia do amor romântico? Salvar a princesa, cavalheirismo, alma gêmea, vem tudo daí. Só que nessa outra época, na Idade Média, era uma ideia um tanto quanto revolucionária, afrontosa. Nessa época, era mais comum, entre os nobres principalmente, os pais arranjarem o casamento dos filhos. O casamento era um empreendimento que os pais faziam, né, para juntar riquezas, juntar territórios, juntar os nomes. Era uma empresa. Então, nessa época, você dizer, não, eu vou casar com essa mulher aqui porque ela é a minha amada. Ou eu vou casar com esse homem porque é o homem que eu amo, é o campeão que eu escolhi. Isso era uma pequena revolta. E tinha isso, né, de escolher o campeão nos torneios de justa, que era tipo as competições esportivas dos cavaleiros. Os cavaleiros estavam ali para buscar os prêmios, né, acumular riqueza, mas também pela atenção das mulheres. Eles queriam salvar a princesa, mas a tirania dos pais. Então, os pais, na verdade, eram os chefões que os heróis precisavam derrotar. Alô, Freud, vem aqui rapidinho ver esse negócio. Tem um historiador francês, especialista em Idade Média, que em 2016 foi convidado para dar uma palestra para jovens, para falar de revolta. E é até estranho falar de revolução, de rebeldia, usando a Idade Média como exemplo. Porque quando a gente fala de Idade Média,
Idade Média Europeia, principalmente, a gente pensa nessa sociedade de obediência, de credulidade. É uma época de servir ao rei, servir à igreja, e quem não obedecia era jogado na fogueira. Tem um pouco essa imagem. Mas Patrick Buchon, esse historiador, ele fala que não foi bem assim, não. Ele fala que a Idade Média não foi exatamente uma época de crianças obedientes. Aliás, ele defende que foi a Era da Chacota. A Era da Chacota. Eu juro que ele usou essa palavra. Ele fala isso no livro Como Se Revoltar, que é um livro curtinho. É a transcrição dessa palestra que ele deu. No Brasil foi traduzido por Cecília Ciscato. Vou ler um trechinho. Vocês já viram manuscritos com iluminuras? Com certeza perceberam que mesmo nos livros mais sérios e solenes, sobretudo neles, aliás, não é raro ver personagens fazendo piada, macacos mostrando o traseiro, monstros rivalizando em insolências e em gracejos. Esse Zé Povinho que habita as margens das páginas, prestando-se a revoltas minúsculas, compõe uma espécie de trilha sonora da Idade Média, uma chacota permanente, que contraria o espírito sério que poderíamos atribuir a esse período. Buchon dá a pista. É só você olhar para a ficção da época para ver ali os resíduos do que aquela sociedade pensava. E no caso, era uma sociedade que estava pensando em formas de liberdade, mesmo que nas margens das páginas. Sim, era uma época de hierarquia rígida, em que cada pessoa tinha o seu papel bem específico na sociedade. Foi época de peste bubônica, de queimar mulher na fogueira, de mandar cristão matar gente no Oriente Médio. Teve tudo isso. Era uma sociedade opressora. Como a nossa também é, de outras formas. Mas as histórias e as fábulas medievais falam muito de liberdade, de insolência, de filho se revoltando contra o pai, de traição, de ladrão roubando dos ricos para dar para os pobres, de andarilhos solitários. E os romances de cavalaria são exemplo disso. Eles colocam no centro da história esse personagem muito importante na Idade Média, que era o cavaleiro. O que era o cavaleiro? Era um playboy treinado para a guerra. Mas para ele ter o seu próprio nome, para ele ter o seu próprio domínio, que é onde ele ia depois explorar a força de trabalho dos camponeses, ele tinha que esperar o pai morrer. Ele tinha que herdar. E enquanto o pai não morria, ele era, para todos os efeitos, considerado um jovem. Então, jovem era uma faixa etária um tanto quanto ampla, que ia desde o momento em que ele entrava para a Ordem dos Cavaleiros, né, a sagração, até o casamento. Só que, muitas vezes, ele podia ser jovem até os 50 anos. Tipo um supla. A Idade Média foi então uma época de adolescentes tardios, vivendo essa constante revolta. Por isso, Buchon defende que a Idade Média é a adolescência da nossa modernidade. Se pensarmos em todas as novelas de cavalaria, nos círculos arturianos da Távola Redonda e da busca do Santo Graal, do que mais eles falam, senão das mesmas histórias de infidelidade, traição e rebelião contra a autoridade? E antes de tudo, da primeira delas, a rebelião contra os pais. Com todo direito, podemos dizer que não há como ser jovem se não se revoltando. Nesse caso, a Idade Média é, sobretudo, uma época de adolescentes tardios, obstinados em se revoltar contra os pais. Em muitos romances de cavalaria, tem essa figura do herói solitário, que sai por esse mundo velho sem porteira, arrumando confusão, salvando princesa, combatendo inimigos mágicos, acumulando riquezas.
Qualquer semelhança com Zelda não será mera coincidência. Mas o que os leitores achavam tão interessante nesse tipo de história era a figura do herói solitário, justamente porque era raro. Era difícil conseguir sobreviver sozinho naquela época. O Buscon fala que justamente por aquele mundo ser tão denso, existia um certo fascínio pela solidão. Andar sozinho era uma forma de transgressão. Casar com a pessoa que você escolheu, que você ama, era uma forma de transgressão. Por isso que as histórias da época eram cheias disso. Porque as pessoas buscavam na ficção os desejos que elas tinham e que às vezes elas não encontravam na vida real. Robin Hood era outro personagem muito importante nessa época. Você deve conhecer, né? O famoso ladrão que rouba dos mais ricos para dar aos pobres. Teve versão da Disney, teve até versão dos Trapalhões. E o Robin Hood tem um link com o Link, o do Shigeru Miyamoto. Porque qual que era a cor da roupa do Link? Verde. E qual que é a cor da roupa do Robin Hood? Isso não é por acaso, isso não é porque é a cor da floresta. Na Idade Média, as cores tinham bastante significado, cores significavam origem. Isso porque com a tecnologia da época, era muito difícil pigmentar tecido. Era um processo caro, um processo complicado. Por isso que a cor vermelha normalmente era associada com a nobreza. Engraçado que hoje é associada a uma cor da revolução. É cor de petralha, de comunista. Mas essa associação do vermelho com a revolução, ela não é recente. Porque na Idade Média Europeia, quem é que realmente podia se revoltar? Quem é que podia se revoltar contra o rei? Contra a igreja? Quem é que tinha poder para isso? Eram os nobres. Mas eu tava falando do verde. Era muito complicado tingir tecido de verde, era um pigmento que desbotava muito fácil. Então acabou sendo associada com transgressão. A cor da infidelidade amorosa, da loucura, a cor dos jovens. Robin Hood simbolizava essa transgressão, embora ele fosse muito mais um símbolo burguês, uma figura burguesa se revoltando contra a monarquia, do que esse personagem, primeiro, que existiu de verdade e segundo, que pertencia à classe mais pobre, como se gosta de acreditar e de romantizar. A adolescência é um período de transição, de mudança. Faz sentido ser representada por essas histórias de atravessar mundos. Aí eu fiquei pensando, o que é que tem de tão forte nesse tipo de história para resistir até os tempos de hoje? Para chegar até numa das formas de arte mais recentes que a gente tem, que é o videogame. O link que liga essas histórias é esse desejo de atravessar o mundo para se provar como adulto. Existe algo de atemporal nessa busca pela independência, pela sua individualidade. Esse sentimento era verdadeiro para os cavaleiros medievais, era verdadeiro para um garoto japonês que saía explorando cavernas, era verdadeiro para a adolescente que eu fui, talvez que continue verdadeira também para as próximas gerações. Porque nesse movimento de se afastar de casa, dos pais, simbólicos ou não, é que a gente encontra o nosso próprio caminho, encontra o nosso próprio espaço no mundo. A gente também pode ler essas narrativas como a necessidade de explorar o mundo para além das nossas referências familiares. E quando eu falo referências familiares, é daquilo que está perto, daquilo que nos é dado por alguém ou pela sociedade. É andar com as próprias pernas, o próprio pensamento. Isso é um pouco transgredir
o que foi estabelecido, testar os limites, ver o que pode ser mudado. Quais aventuras você já foi viver longe de casa? O que você encontrou nesse outro mundo? O quão longe você conseguiu chegar? Até que fase? Olhar para as histórias que a gente conta, o que a gente joga, é uma forma de ver os nossos desejos refletidos. A ficção é tipo uma triforce. Ela tem o poder de realizar os desejos de quem a possui. E por isso a ficção é tão importante, é tão valiosa, e por isso que ela também tem sido interditada. Porque o desejo é aquilo que nos faz andar. Uma coisa que Buscon fala é que se a obediência nos tempos dos cavaleiros era assim tão rígida, tão poderosa, por que não continuamos a viver na Idade Média? Porque mesmo naquela época tinha espaço para mudança, mesmo pelas frestas, mesmo nas margens, mesmo nos pequenos atos de revolta. Quando o mundo vira uma caverna escura, carregar uma lanterna para procurar nesse buraco algo capaz de nos encantar, talvez já seja uma forma de transgressão. Eu sou a Aline Valek e você ouviu meu podcast, Bobagens Imperdíveis. Na descrição do episódio, eu coloquei links para leituras complementares, para as fontes da minha pesquisa. Não vai acreditando em tudo que eu falo, não. É perigoso. Eu arredondo muita coisa. Então, leia sempre as fontes.